Bem, pessoal, então vamos iniciar as enfermidades pelas sarnas, né? Existe um capítulo importante aí na dermatologia veterinária que são as enfermidades parasitárias, mas propriamente nós vamos falar aqui de duas sarnas. Uma é a sarna demodécica. Eu tenho um apego aí por essa enfermidade, é muito bacana, é uma doença muito antiga, muitas dúvidas ainda não são respondidas. Algumas coisas mudaram mais modernamente, e o que mais é impactante para mim é tratar a sarna demodécica, né? Eu sou da época que muitos cães morriam tentando tratar, porque a gente só tinha um tratamento, era muito tóxico, né? Depois nós passamos por triatox, que pelo próprio nome também é tóxico, alguns animais tinham muita reação, a doença evoluía, os bichos morriam, o proprietário desistia, alguns eram sacrificados. Então é uma doença que carrega um estigma enorme. Muita coisa mudou e muita coisa avançou em termos de tratamento, o que facilitou demasiadamente a nossa vida. Algumas coisas ainda não são respondidas, e hoje com a informação de genética, identificação dos ácaros, até a nomenclatura mudou, novas espécies foram reconhecidas. Então a gente vai dar uma bela passeada pela sarna demodécica, né? Mas lembrando que é uma enfermidade que a gente acredita que vai desaparecer, né? A cada vez mais parasiticidas, tal, não vai ter sarna demodécica, e a gente não vê isso no nosso consultório. Há muitos e muitos anos, eu já dou aula de dermatologia há mais de 25 anos, a gente sempre falou para os veterinários, quando você diagnosticar, afasta este paciente da reprodução, porque a gente entendeu que num determinado momento, se você pegasse os cães com sarna demodécica e não reproduzisse, a doença ia desaparecer. Não aconteceu, acaba tendo ainda muita coisa. Então a gente vai dar uma passeada por essa enfermidade, né, que ainda desafia em termos de etiopatogenia, em termos de diagnóstico, em termos de entendimento de como que a doença se perpetua, e vamos também falar da sintomatologia clínica e dos tratamentos disponíveis. Bom, a sarna demodécica, classicamente, é causada pelo Demodex canis. Frase incorreta, né? Ela não é causada pelo Demodex canis, porque o Demodex canis faz parte da microbiota. Ela é causada por alguma alteração de defeito imunológico que deixam esses ácaros se reproduzirem. É um defeito qualitativo de linfócitos, hoje tem teorias um pouco mais avançadas, mas ainda a gente tem dificuldade de entender, principalmente na sarna demodécica juvenil, como esse mecanismo ele funciona, né? De qualquer sorte, a transmissão é vertical, o ácaro passa da mãe aos filhos, não existe transmissão horizontal, parece que isso pode acontecer na sarna demodécica de gato, mas ainda é discutido, a gente não vai discutir isso aqui, tá? E a mãe transmite o quê, né? A mãe transmite o quê para os seus descendentes? O ácaro. E também, né, o ácaro passa contato pele com pele, ela transmite a imunodeficiência, que ainda não está clara qual que é, mas não é só ela que faz isso. Se você tem um defeito imunológico, esse defeito imunológico veio da combinação dos seus pais. Então a gente fala muito, por exemplo, uma pessoa de olho azul. Olho azul, a sociedade convencionou que é uma coisa bacana. É bacana ter olho azul. Mas o pai pode ter olho azul e a mãe não ter. A mãe pode ter, o pai não ter. Ambos podem não ter e ter um filho de olho azul. E aí a gente fala, nossa, o olho azul é bonito. Se o olho azul fosse um defeito genético, a gente ia falar, o pai não tem, a mãe não tem, o filho teve. Então isso pode acontecer com a sarna demodécica, quando a gente vai pensar em canil, em criador. A tendência natural do proprietário é se revoltar quando ele compra um cachorro, paga caro, e esse cachorro desenvolve sarna demodécica. E alguns veterinários entram na pilha dele, né? E fazem ou incitam que esse veterinário, esse proprietário vá atrás do criador, processe, queira o dinheiro de volta. É tudo muito complicado quando ainda não se sabe exatamente que tipo de herança genética pode levar esses animais a terem. E por que se propõe tanto a questão da herança genética? Porque ela tem uma predisposição clara, racial, né? Existem linhagens de cães que apresentam, então a gente sabe que tem alguma coisa genética, mas é difícil entender que combinação genética leva a essa falha. Ok? Esse é um trabalho, né, de 2014, ele é um trabalho não tão recente assim, mas que fala da imunopatologia, imunologia e a patogenia da sarna demodécica, né? Então,
a patogenia e a imunologia, que você pode chamar de imunopatogenia e assim por diante. O que me chama a atenção aqui é que ele cita, né, nesse trabalho, que existe uma relação entre os mamíferos e os demódex de milhões de anos, né? Ele diz que o sistema imunológico detecta e tolera a presença do demódex, né? E que existe aí uma tolerância. Então, assim, ele detecta, tolera, mas fala para o demódex: fica na manha, não se prolifera muito não, que eu estou te modulando, tá? E ele diz em 2014, e recentemente eu tive o prazer de assistir o Luiz Ferrer num congresso internacional, que existe uma predisposição genética, né, na sarna demodésica juvenil. Entretanto, o defeito primário ainda segue desconhecido, tá? Parece que alguma coisa com células T, linfócitos, como eu disse para vocês, mas ainda ele segue desconhecido, tá? E que houve uma grande evolução no tratamento, né? Ele fala aqui de lactonas macrolíticas, e hoje a gente já tem as isoxazolinas, que são um avanço enorme no tratamento. Então, a imunologia da sarna demodésica ainda é delicada, ainda é muito estudada, e algumas coisas já foram respondidas, né? Por exemplo, esses trabalhos mesclam conhecimentos de medicina veterinária com conhecimentos de medicina humana, né, no Demodex folliculorum de gente. Os ácaros são poucos, né? Biologicamente, fisiologicamente, num animal que não tem a doença, você vai encontrar menos de um ácaro por centímetro quadrado. Os machos circulam pela superfície cutânea a 16 milímetros por hora, ele vai bem devagarinho, né? E à noite, ele tem um fototaxismo negativo, à noite ele circula mais. A população de ácaros aumenta com a idade. Opa! Essa comprovação vista em seres humanos, ela pode nos servir. Por quê? A gente tem a tal da sarna demodésica de animais mais velhos, imunossuprimidos. Mas às vezes você vê animais jovens tomando medicação, né, porque ele é atópico, porque ele teve que fazer uma quimioterapia, e ele não desenvolve sarna demodésica. Essa combinação parece mais bombástica com a idade. Talvez seja esse o motivo. O sistema imunológico fica menos efetivo, fica mais tolerante, e o ácaro se reproduz em números maiores. Isso vai facilitar a vida dele. Eles vivem pouco, o macho vive 2 a 3 dias e a fêmea de 5 a 6 dias, né? O macho tem pênis, a fêmea tem vulva e nenhum dos dois tem ânus, né? As fezes ficam acumuladas. Então, são coisas que foram sendo descobertas que impactam muito pouco na vida do clínico, mas na vida dos imunologistas, dos patologistas, isso é importante para definir alguns caminhos da enfermidade, né? Nos animais rígidos, acredita-se exatamente nesse equilíbrio, né? O sistema imune detecta e controla as populações de Demodex, tudo em equilíbrio. Tenho Demodex, mas eu tenho o sistema imune, né? Se esse equilíbrio é rompido, se esse sistema imune falha, isso aqui vai se proliferar, né? Como que isso falha, como isso se prolifera, tá? Então, a primeira teoria é da imunossupressão adquirida. Então, neoplasia, imunodepressão por fármacos como corticoides, ciclosporina, apoquel, né, oclacitinib, hepatopatia, hiperadrenocorticismo, diabetes, câncer, tá? Então, isso faz uma imunossupressão. E o ácaro, né, que ele estava lá em equilíbrio, como eu tenho uma imunossupressão, ele passa agora a ter uma vida mais livre e começa a se multiplicar. Essa é a teoria da imunossupressão. E a teoria da imunossupressão genética, ela ainda carece de comprovação, né? Se acredita que sim, algum defeito imunológico genético, por isso que ela começa em animais jovens, ou talvez uma combinação, que o animal tem a genética, mas ele muda de casa, porque ele é nenê, ele muda de alimentação, ele foi para casa que tem uma criança, uma casa mais agitada, ele está se adaptando, é um estresse grande para ele, né? Você imagina ser, sei lá, jovenzinho retirado da sua mãe e colocado numa casa estranha, né? Ele é vermifugado, ou ele tem vermes, ele é vacinado. A vacinação, ela vai provocar uma imunossupressão transitória. Então, talvez essa combinação
leve ao aparecimento do Demodex. E a multiplicação do Demodex faz com que a doença se perpetue, tá? Então eu tenho uma combinação da teoria da imunossupressão com a teoria da sobrepopulação ou sobrecrescimento, né? A gente usa muito sobrecrescimento para malacésia, para bactéria, né? Aqui a gente usa sobrepopulação, tá? Então como que isso funcionaria, né? Quando eu tenho uma baixa do sistema imunológico, né? Eu tenho um aumento da prolificidade, ou seja, eu tendo menos imunologia, o ácaro consegue se multiplicar melhor, né? Ou eu tenho um aumento da população porque as formas imaturas sobrevivem mais, ou seja, 10 ovos geram 10 larvas. 10 larvas, o sistema imune, lembra, ele está controlando. 10 larvas vão gerar 7 ninfas, 7 ninfas vão gerar 3 adultos. Ninguém sabe exatamente essa proporção quando está tudo fisiologicamente correto. Então, quando eu tenho um defeito imunológico, quer ele seja genético ou adquirido, a teoria é que ocorra uma sobrepopulação, tá? Essa sobrepopulação, então, pode ser pelo aumento da prolificidade, pelo aumento da sobrevivência das formas imaturas ou pelo aumento da longevidade dos adultos. Eles vivem 2, 3 dias porque o sistema imune está lá botando pressão neles. Será que quando esse sistema imune está falho, ele vai viver mais? Imagina uma fêmea vivendo mais, ela coloca mais ovos. Um macho vivendo mais, ele acasala mais vezes, tá? E isso faz com que tenha uma sobrepopulação. Então, que ocorre uma sobrepopulação, ocorre, e que ela advém de uma imunossupressão, sim. Os detalhes dos mecanismos ainda são estudados. Isso é muito bonito para a gente entender que os nossos tratamentos não erradicam o ácaro, mas eles controlam a sobrepopulação. E parece que quando você abaixa a população de Demodex, você dá um ganho aí de tempo, de ar, de oxigênio para o sistema imunológico. Lógico que tudo isso que eu estou falando é figura de linguagem, mas você baixando a população, o sistema imune começa a reagir melhor. É isso que se imagina hoje da sarna demodésica, tá? Ainda na teoria da sobrepopulação, sobrecrescimento, você vai ter aí a hiperqueratose triquelemal, né? O ácaro começa a se reproduzir dentro do folículo e provoca uma hiperqueratose, e aí queda de pelo. Hiperplasia das glândulas sebáceas, pode haver uma furunculose, ruptura do folículo, isso dá uma reação a corpo estranho, começa a ter pápula, nódulos, e é uma bela de uma porta aberta para infecções bacterianas que são oportunistas e secundárias. Nós vamos ver na aula de piodermite que a maioria das nossas infecções, pelo menos as superficiais, se não for a maioria, 99,9%, elas são secundárias. A sarna demodésica é um grande exemplo disso, né? A sarna demodésica é uma doença que o ácaro, por fazer parte da microbiota, ele não causa grande inflamação, mas quando eu tenho a ruptura do folículo, esse ácaro pode funcionar como um corpo estranho, aí ele já provoca um mini granuloma e ele provoca uma inflamação, e aí essa inflamação, essa alteração de pH, de temperatura, de tudo que está acontecendo na pele, a queda do pelo, a inflamação da glândula sebácea, abre uma porta para a bactéria que está ali, de boa, tranquila, ela fala, vou infeccionar, ok? Eu brinco que assim, é a mesma coisa que você vestir uma meia molhada num sapato fechado. Teu pé vai cheirar mal, vai apodrecer. Aí você fala, meu Deus, da onde eu peguei essa bactéria? Pegou de você mesmo, tá? Então se você criar condições favoráveis, a bactéria se prolifera no teu organismo, no organismo dos cães. Na maioria das situações é assim que ocorrem as infecções, tá? Quando eu vou pensar como que chega o meu paciente, né? A gente está usando aqui um trabalho que a gente fez na universidade em 2011. Então, esses animais têm 70% das vezes menos de 18 meses, né? Então, a maioria dos animais são jovens, é a sarna demodésica juvenil, ok? 30% dos animais têm mais de 18 meses. Então, fica de olho, às vezes chega um cachorro de 3 anos na sua clínica, você já olha para ele e fala, bulldog francês, esse cara é alérgico. E às vezes ele tem Demodex, tá? Então não pode comer bola nessa enfermidade. E hoje, gente, a gente não sabe muito bem o que todos os parasiticidas fazem, né? Então alguns eles, agora não é uma teoria que eu li em lugar nenhum. Eu tenho esse pensamento para escabiose, que vocês vão ver em breve,
é a próxima doença que a gente vai tratar. Mas na minha cabeça a coisa versa da seguinte maneira: tem muito parasiticida, muitos não são efetivos para erradicar a doença, mas eles dão uma controlada nos ácaros. Na escabiose a gente está vendo uma descaracterização clínica dela tremenda. Será que isso ocorre na sarna demodésica? Como é que a gente atende hoje, né? Se a gente olhar há 20 anos atrás na medicina veterinária, tinham 4 ou 5 pessoas no Brasil que faziam dermatologia bem. Hoje seria arriscado contar. No último Congresso Mundial nós fomos em mais de 100 brasileiros. É muita gente apaixonada pela especialidade, trabalhando com isso, trabalhando em altíssimo nível, né? Então a gente fala, eu tenho uma clínica de dermato, eu só vou atender bicho bem detonado de doença rara. A gente atende toda semana paciente com sarna demodésica, né? O clínico, né, se você é clínico geral, se você é acadêmico, se você está se interessando pela dermatologia agora, não pode perder esse diagnóstico. O diagnóstico é extremamente simples, tá? Então, é uma doença de filhotão, mas mesmo animais com mais de 18 meses podem ter a enfermidade, né? Aqui alguns gráficos vieram em espanhol, não consegui tirar, que foi uma aula que eu montei para fora do Brasil, mas tudo bem, nada muito difícil de entender. Então, nesse mesmo trabalho, né, animais sem raça são 35% dos pacientes, animais com raça 65%. De novo, aquela história da genética volta a ter significado aqui, volta a ser importante. Eu tenho 65% dos pacientes com raça definida, tá? Eu tenho mais fêmeas do que macho. Por quê? Eu não sei. Não existe uma explicação muito plausível para isso. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que assim, eu tenho mais fêmeas do que macho. Mas hoje, quando um cara vai comprar um cachorro, ou vai adotar um cachorro, ele procura as fêmeas, né? O macho marca território e tal. Então não sei se a gente está desviando um pouco a população de pets. Então o cara que leva o cachorro no veterinário, que tem um pet, que tem um cachorro de estimação, ele tem mais fêmeas do que macho. Talvez seja essa informação, tá? Nesse levantamento que foi feito em 2011, de repente se fizer um levantamento agora, seja diferente, tá? Olha que legal, eu comparei esse trabalho, né? Então o trabalho que eu fiz lá na Universidade de Anhembi Morumbi, que é a universidade que eu trabalho, 61% dos meus pacientes tinham pelo longo. Quando eu comparo com o trabalho que foi feito em 2002 na USP, por uma mineira, a Érica Delaite, foi o mestrado dela na Universidade de São Paulo, orientado pelo professor Larson, 67% dos pacientes deles eram de pelo curto. Será que mudou? O que mudou? Eu acho, gente, que isso esbarra também no modismo. Qual que é a raça da moda? Cachorro pequeno? Shih Tzu, né? Bulldog francês agora explodiu. 10 anos atrás você não atendia Bulldog francês, agora toda semana você atende, né? Lulu da Pomerânia, quem tinha Lulu da Pomerânia? Agora todo dia vem um Lulu da Pomerânia na sua clínica. Então isso vai mudando com a predileção das pessoas. Quando a gente faz uma mescla de tudo que já foi feito no Brasil com sarna demodésica, né, a gente vai ver lá atrás, em 1900 e alguma coisa, tinha muito Doberman. Mas então vamos pegar todos os levantamentos que já foram feitos e vamos mesclar as raças, tá? Então a gente tem, né, Doberman, Dálmata, Pinscher, Fox Paulistinha, Boxer, Bulldog inglês, Dachshund, Pitbull, Bull Terrier, Shar-Pei, Dog alemão. Eu diria que dá para incluir aqui o Pug, né? São animais de raça predisposta. Aí você fala, Ronaldo, eu já atendi um Whippet com sarna demodésica. Eu, Ronaldo, também já atendi. Mas não é uma raça predisposta ou tem pouco Whippet? Então, se a gente for juntar tudo que já foi feito, essas são as raças de pelo curto. E as raças de pelo longo, Yorkshire, Pastor Alemão. Perceba que nesse tipo de classificação nós colocamos pelo curto e raças com subpelo e pelo longo no mesmo grupo, tá? Então, Yorkshire, Pastor Alemão, Rottweiler, Cocker Spaniel, Old English Sheepdog, Shih Tzu e Lhasa Apso e Collie são raças predispostas, tá? Vale uma ressalva aqui que não tem escrito em trabalho científico, mas é uma observação que a gente faz na clínica. Shih Tzu e Lhasa Apso, classicamente, sarna demodésica não coça. Mas nessas raças, às vezes o bicho vem sem infecção secundária. Então, classicamente, sarna demodésica não coça. Coça quando? Quando tem infecção secundária.
ok? E essas raças, mesmo sem infecção secundária, coçam. Então, ficar de olho nessas raças, né? Ficar de olho também no Sheepdog e no Collie, porque eles não podem usar as ivermectinas, as avermectinas, na verdade. Nós vamos conversar disso mais para frente, tá? Quanto à distribuição, a sarna demodésica pode ser classificada quanto localizada. Então, o animal pode ter blefarite demodésica, pododermatite e otite. Blefarite é inflamação das pálpebras, tá? Pode ser a generalizada, que é a PPD propriamente dita, aquela que você fala, como é que é um cachorro com sarna demodésica generalizada? Fecha o olho e imagina. Esse cachorro tem alopecia periocular, perilabial, ele tem alopecia cervical com plissamento da pele, alopecia com eritema das extremidades, né? Cheio de pápula, pode ter pústula se já tiver infecção secundária, então ele pode imitar uma piodermite, então a gente diz que é piodermite simile, ele pode imitar uma seborreia, a gente diz que é seborreia simile, tá? Então ele imita uma piodermite, imita uma seborreia, é uma coisa assim, é realmente que se você não prestar atenção você come bola, tá? O surgimento pode ser juvenil ou adulto, a gente diz que até 3 anos juvenil, acima disso adulto. Juvenil genético, adulto pode ser genético ainda resquício de lá atrás, mas já pode ser aquela imunodepressão por doença grave, por imunossupressão quimioterápica, por fármacos, etc. Tá? Então, a gente vai ter localizada, só pododermatite, só blefarite, só otite. Nós vamos ver um detalhe legal, interessante de otite. Tá? E podemos ter a generalizada. Então esse é o quadro clássico, ó, a propriamente dita, né? A gente pega animais, esse aqui é um mestição de pitbull, né? Você pega a pele dele, ela é toda preguiada, de tanto edema, ela começa a ter hiperplasia, né? Eritematosa, uma pododermatite alopécica eritematosa. Ah, Ronaldo, poderia ser um cão com dermatite atópica, não poderia ter uma pata dessa? Ou se pode. Como é que eu vou fazer o diagnóstico diferencial? Achando o Demodex, por raspado, por fita de acetato, por tricografia, do jeito que você quiser. Raspado demais, nunca é de menos, ok? Ó que legal, olha que eu acho muito interessante esse gráfico, ó. O prurido não ocorre em sarna demodésica, somente com infecção bacteriana secundária. Então, não dá prurido, ausência de sintomas, ausência de prurido, mas o prurido somente com infecção bacteriana secundária. Você fala, então eu espero na minha clínica um cachorro que não se coce com sarna demodésica. É isso que eu estou esperando para o meu dia a dia. Cachorro que não se coce com sarna demodésica, tá? Mas quando você faz um levantamento, nesse levantamento que eu fiz, o prurido estava presente em 78% dos pacientes e ausente em 22%. Opa, não é uma sarna que não coça? Como é que coça? Quando você vai ver, 78% dos cães coçam e 77% têm piodermite, ou seja, é o mesmo número. Então, eles não coçam, mas coçam quando tem infecção. O problema é que a maioria chega no consultório com infecção. E essa infecção faz que o prurido seja intenso em 45% dos pacientes, moderado em 35% e discreto em 20%. Ou seja, gente, sarna demodésica classicamente não coça. Coça quando tem infecção, mas a maioria já tem infecção quando vai para o consultório. Ou seja, não espere um bicho com sarna demodésica que não coça. Muito pelo contrário, espere um bicho com sarna demodésica que coça. Ok? Isso é muito importante. Tá? Olha esse animal, uma sarna demodésica com uma infecção que progrediu, esse animal veio a óbito. Do que morre um cachorro com sarna demodésica? Morre de infecção. Olha essa pele cheia de pus, de crosta, toda úmida, infeccionada, né? Esse bicho morreu de infecção generalizada, tá? Então as lesões dermatológicas, elas começam inocentes, né? Rarefação pilosa, caem os pelos, evolui a alopecia, começa a inflamação, eritema, fica crônico, hiperpigmentação, hiperqueratose, né? Aí ulcera, exulcera, né? Escoriação ou exulceração, úlcera, aí forma crosta, aí descamação. Então bobinho, rarefação pilosa, grave, úlcera. E aqui já tem bactéria na jogada, ok? Então pode começar assim, só com uma alopecia,
Aqui já tem crosta, então já tem infecção. Máculas alopécicas redondas, lembra, a gente falou em semiologia, existem 4 doenças de pele que dão lesões alopécicas redondas: sarna demodésica, dermatofitose, que vocês vão ver com a doutora Romeica, seborreia, foliculite bacteriana. Seborreia e foliculite bacteriana sou eu mesmo que vou dar. Então são 4 lesões de pele alopécicas e redondas. Tá? Olha esse quadro de alopecia generalizada. Hiperpigmentação, não tem crosta, não tem nada, só hiperpigmentação e alopecia. Tá? Aqui a gente já tem crosta, ó, já tem sangue, já tem pus, infecção. E simula uma acne de um cão. Pode até chamar de acne, mas aqui tem Demodex na jogada. Esse mesmo cão depois do tratamento. Olha a quantidade de pústula que esse Yorkshire tem. Ó. Vou ampliar aqui, ó. Pústula, 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 para todo lado. Tá? Olha esse outro Yorkshire, ó, como ele tem uma alopecia, crostas, em todo o dorso. Ele veio na clínica com diagnóstico de dermatite alérgica, não era sarna demodésica. Olha como é feia a pele dele de perto, ó, toda crostosa, ó, exulcerada, com pústulas já secas. E lógico, ele vem coçando. Ó, hiperpigmentação, alopecia, olha os pontos de fístula. Esse animal já está começando a fazer uma piodermite profunda. Poderia ser um bicho alérgico? Poderia. Não poderia. Ele era, mas ele também tinha Demodex. Isso acontece, infelizmente, algumas vezes. Tá? Olha a pata desse paciente. Pododermatite, clássica sarna demodésica. Olha esse borzói aqui. Uma sarna demodésica na região cervical. Ele começou a perder o pelo. Todo eritematoso. Pododermatite de novo com sarna demodésica. Poderia ser um bicho com alergia, com piodermite? Poderia, mas era sarna demodésica. Ou seja, uma doença às vezes é o diagnóstico diferencial da outra. Tá? E olha esse bicho aqui. Vê pela pata dele, pelo tamanho das unhas, que ele é um bicho já idoso. Não é um jovenzinho. E ele tem infecção, olha, tudo com úlceras. Ó, aqui tem uma fissura. A gente acabou de ver a aula de semiologia. Aqui com 1 mês de tratamento e aqui com 3 meses de tratamento. Tá? Era uma sarna demodésica. Ou um outro cachorro idoso. Ó, ele já tem catarata, ó, infecção, fístula periocular, crosta. Olha a pele dele como é. Toda infeccionada. A cauda cheia de crosta. Alopecia, eritema. Um quadro de alopecia universal. Isso poderia ser um paciente alérgico? Até poderia, mas você não vai dar o primeiro passo nesse bicho sem fazer um raspado. Isso que é muito importante. É o que eu falei no começo da apresentação. A gente tem que ter noção que o primeiro passo, muitas vezes, no diagnóstico diferencial, é você pensar no simples, tá? E fazer o raspado, ok? A pele desse paciente, ó. Um SRD, com rarefação pilose já eritema, aqui ulcerado porque a gente fez o raspado tem que ser profundo, Olha esse cachorro com anasarca, edema generalizado. Se você olhar a pele dele, ele tem em cima da pele crosta, ele tem pus, ele tem esses pontos pretos na pele, ó, na pata aqui também. Ele teve coagulação intravascular disseminada, ele morreu de septicemia. Olha isso, é um Shar-Pei. Olha a quantidade de pus que ele tem em cima da pele, goteja em cima da toalha, parece um negócio, parece uma pasta, ó, tudo molhado. Ele não está molhado, ele está recoberto de pus, tá? É impressionante, um dos quadros mais graves que eu vi. Aqui é a orelha do cachorro, aqui ó, a ponta da orelha, ele está com um edema facial monstruoso, Infelizmente veio a óbito. Ele chegou na clínica tomando dexametasona, gente, tomando dexametasona há meses. Aula de sarna não é para usar corticoide. Aula de micose não é para usar corticoide. Aula de seborreia não é para usar corticoide. Aula de piodermite, só em algumas poucas exceções a gente utiliza corticoide. Gente, não é para usar corticoide. Aquela coisa de não sabe o que tem da meticortem é bobagem. É bobagem. Aqui quem prescreveu corticoide, infelizmente, colaborou na morte do paciente. Ele estava com dexametasona. O Demodex
Vocês viram a teoria, né? Uma imunossupressão sobre população. E parece que o Demodex, quando se multiplica, ele arrebenta mais ainda o sistema imunológico. Então é um ciclo vicioso que a gente até hoje só tem como fazer a quebra desse ciclo matando o Demodex, usando fármacos parasiticidas, tá? Um sheepdog, essa foto é das antigas, eu nunca vi esse sheepdog pessoalmente, ele está aí com uma coleira parasiticida antiga também, e a proprietária me escreve um e-mail na época que a gente nem usava internet para isso, né? Perdão, ela me escreve um e-mail, lógico que pela internet, mas a gente não conseguia anexar foto nos e-mails, isso é muito tempo atrás. Então eu troquei endereço com ela e ela me mandou essas fotos pelo correio. Aqui tem um brilho, que é porque quando a gente fotografa foto de foto tem o flash ou ela fica granulada, né? Então essa é um caso muito antigo, o cachorro chama Urso. Foi o primeiro cachorro que eu tratei com moxidectina, porque a moxidectina tem menos potencial tóxico, mas também poderia ter matado o cão, né? E a proprietária topou, porque a ivermectina não dá, triatox ele teve reação, e os veterinários estavam meio atrapalhados numa cidade do interior do Rio de Janeiro. O que fazia com esse cachorro, né? E a gente acabou tratando, uma infecção já muito avançada, um cachorro bem detonadinho, tá? E aqui, uns 40, 50 dias depois do tratamento, e depois de 5 anos ela me mandou essa foto. E há 3 anos atrás ela me mandou uma foto do cachorro com 14 anos. Um sheepdog com 14 anos é difícil. Nunca mais ele teve sarna demodésica. Pausa dramática, silêncio. A gente lê. Sarna demodésica você trata, o cachorro fica bom. Toda vez que a cadela tiver cio, toda vez que ela engravidar, toda vez que ela comer mal, toda vez ela vai... Não volta, não volta. É que nem herpes zoster em gente. Tem gente que tem alguns episódios. Não é o comum. O comum é teve uma vez, tratou, acabou, né? Não é que nem herpes em gente que fica voltando toda hora. A sarna demodésica, o mais observado no nosso cotidiano é: você tratou a sarna demodésica, o paciente ficou legal, não vai voltar mais. Segunda pausa dramática. Eu tenho sarna demodésica num bulldog inglês. Eu tratei, ele ficou bom. Você acha mesmo que esse bulldog inglês vai chegar nos 5 anos de vida sem ter outro problema dermatológico? Não. Ou ele vai ter seborréia, ou ele vai ter piodermite, ou ele vai ter alergia. E aí o que acontece? Muitos veterinários falam: bom, ele teve sarna demodésica, agora ele está com 4 anos, ele está com um problema de pele, vou tratar de novo o Demodex. O Demodex, para ser tratado, tem que ser encontrado. Vai fazer o raspado, vai achar o Demodex. Tem Demodex, trata. Não tem, não é, não trata. Ok? Então, a minha experiência clínica me diz que se você tratar direitinho, não volta mais. Agora, com os novos tratamentos de sarna demodésica, piorou essa situação no ponto de vista teórico, melhorou no ponto de vista clínico. Depois a gente vai contar o porquê, tá? Olha esse pug, com cara até de triste, ó. O pug me chama a atenção, não só o pug, bulldog, bulldog francês, Boston Terrier, quando eles fazem aquela enrugada assim com a testa, o primeiro sinal às vezes é uma rarefação pilosa na cabeça. O proprietário não se dá conta disso. Às vezes você está passeando na rua, vê um pug filhotinho, ele dá aquela cara de pensou, e as preguinhas franzem, e aí você já vê um monte de rarefação pilosa, você fala: ixi, essa é sarna demodésica. Eu tenho uma amiga minha que trabalha muito bem com gato, a doutora Camila de São Paulo, e ela é professora, e uma vez ela tinha um pug preto, e ela levou o pug não sei para quê na faculdade. Na época ela era residente, aí o pug deu aquela pensadinha, fez assim com a testa. Eu olhei e falei: xiii, sarna demodésica. Ela: meu, sai de perto do meu cachorro, você está botando olho gordo e tal. Passou 2, 3 semanas, máculas alopécicas, sarna demodésica. Talvez seja o primeiro sinal, tá? Esse mesmo bicho, depois do tratamento, ó, o bicho fica até com uma cara de mais feliz. Acho que até ele viu que ele ficou bonitão, ok? Então, é uma doença fácil de diagnosticar e hoje fácil de tratar. Quais são as particularidades da sintomatologia? Gente, a gente está falando do Demodex canis. Até agora, tudo que eu falei serve para o canis e pode servir também para o Demodex cornei. Ok? Pode servir para o cornei também. Então, serve para o canis, pode servir para o cornei.
O Canis ele tem 168 a 224 micrômetros, tá? Macho é menor que fêmea. Ele vive na pele hirsuta, ou seja, na pele com folículos de pelo. Ele vive dentro dos folículos, dentro dos ductos da glândula sebácea. A doença dela é a sarna demodésica clássica, que foram todas essas fotos que nós observamos. Já foi descrito o Demodex injai. Ele é maiorzão. Teve gente que disse que o Canis, quando come melhor, é um demodicão. Isso já é comprovado que são dois Demodex geneticamente distintos. O injai, ele tem um tamanho que é 2 vezes o do Canis, tá? A fêmea, de novo, é maior que o macho, né? Aqui, perdão, é invertido, o macho é um pouco maior que a fêmea, me perdoe, tá? O injai vive nos ductos de glândula sebácea e praticamente só aí. E o que ele faz? Ele provoca uma dermatite seborreica símile. Você olha o cachorro e fala, nossa, isso é uma seborreia e otite ceruminosa. Alerta, alerta, você pegou um bicho com seborreia, um bicho jovem e tal, raspa ele. Ok? Eu estou dando informações, daqui a pouco vem minhas dúvidas. O cornei também já foi questionado, será que ele é um demodiquinho? Não, ele é geneticamente distinto, ele vive mais na superfície da pele e ele pode provocar uma demodésica parecida. E alguns trabalhos dizem que muitos cães têm sarna demodésica e você identifica no mesmo cão o cornei e o canis ao mesmo tempo. E recentemente foi descrito o Demodex sionis. Ele é, de novo, um outro Demodex quase do tamanho do canis, mas ele foi descrito causando uma otite ceruminosa e ele é geneticamente distinto dos outros. Então hoje a gente tem 4 espécies de Demodex. Pergunta do milhão. Eu tenho uma sarna demodésica clássica e dentro da orelha desses cães com sarna demodésica, a gente por preguiça não faz, mas se você fizer um parasitológico de cerumen, em muitos você acha Demodex. Gente, ele é o sionis ou é o canis? Eles têm uma diferença mínima, mínima. Essa é uma foto, né, de uma palestra do Ferrer. Então o canis, que todo mundo está acostumado a ver no microscópio, o injai, que é grandão, ele poderia até ser maior do que ele está na foto, o cornei, que é pequenininho, e o sionis, que é um pouquinho maior que o cornei, mas quase do tamanho do macho do canis. O problema é que quando você pega o cornei, vamos falar do cornei, na mesma lâmina que o Demodex, você não está lá olhando com um microscópio que tem uma régua, né? Porque os microscópios potentes para fotografar lâmina, para fazer estudos de parasitas e medir os parasitas, você tem ligados eles a um software que você consegue medir o ácaro. Na tua clínica você tem um microscópio clínico, de boa qualidade, mas aí você fala, é um Demodex canis que está crescendo, é um demodiquinho ou é um sionis, ou é um cornei, dentro da orelha. Então, para a gente que é clínico, muda muito pouca coisa. Aqui dessa tabela, me chama a atenção o injai. O injai é associado mais a quadro descamativo que simula uma seborréia. Isso vale ao alerta, não deixe de fazer o raspado. Agora, Ronaldo, quantos Demodex cornei você já viu? Ah, sei lá, devo ter visto, mas é que eu não tenho a régua, ele é um pouquinho menor, no meio da lâmina com um monte de Demodex, eu acho que passa batido. É a minha impressão, tá? Precisaria conversar com outros dermatólogos aí, o que vocês acham, né? O injai você já viu, Ronaldo? Já, seguramente já, fotografei, está publicado inclusive lá no meu livro. É um demodicão enorme. Você fala, você só pode ser o injai, porque ele é grande mesmo. Você fala, meu Deus, que bicho comprido. O resto, talvez a gente já tenha até visto e nem sabia que existia, tá? Em gatos tem o gatói, né? O cat, e agora estão propondo um terceiro que talvez se chame Felis, a terceira espécie em gato, que a gente não vai abordar nessa aula, ok? A sarna demodésica localizada, ela pode sem tratamento evoluir, né? Ela pode sem tratamento se curar sozinho. A sarna demodésica é autolimitante? Muitos dizem que sim, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu já vi.
Eu vi um bulldoguinho francês recentemente que veio sarna demodésica. Eu pensei, bom, sarna demodésica localizada, eu vou deixar esse bicho sem tratamento, ele vai virar um monstro. Tratei. Ele voltou. Como é que ele está? Ótimo, doutor. Que bom que o tratamento deu certo. Não tratei. Aí você fica aquela cara, pode ser. Então, sarna demodésica, como existe a questão do filhotinho em casa sendo vacinado, imunomodulação, quem sabe ela não pode ser autolimitante. A teoria diz que sim, ela pode ser autolimitante. Tá? Quando eu tenho a sarna demodésica num filhotão, eu vou jogar a culpa na genética, apesar da gente não saber exatamente como isso se comunica, como isso versa, e aí eu vou depois tratar. Quando eu pego um cachorro adulto ou idoso, eu vou falar, esse cara está fazendo quimioterapia? Sim ou não? Não. Ele está com corticoide de terapia? Não. Está no cio? Teve parto? Está malnutrido? Acabou de encontrar na rua, o bicho está muito abaixo do peso? Tudo isso eu consigo responder. Se eu tinha não e não, agora eu vou pensar, esse cara pode ter um câncer? Esse cara pode ter uma endocrinopatia, uma doença autoimune, uma doença debilitante? Então, qual é o correto? Um cachorro adulto ou idoso com sarna demodésica é hemograma, função renal, função hepática, glicemia, urinálise. Tudo normal, ultrassom abdominal e raio-x de tórax. Então, hoje, se eu for dar um chutão assim, nós estamos falando aí de R$1.000 de exame. Para responder para o proprietário, o seu cão tem sarna demodésica, ele é um idoso, ele deve ter passado por alguma imunossupressão, sem esclarecimento, luz amarela acesa, ficamos pensativos. Com todos esses exames na mão. Sem os exames na mão, luz vermelha. E tome cuidado. Porque o proprietário vai te falar o quê? Estou cansado, não tenho dinheiro para fazer exame, vamos tratar mesmo assim. Você vai tratar, daqui a um mês o bicho morre, não tem nada a ver com o teu tratamento, eu acabei de passar por isso. E a filha da proprietária me ligou. Escuta, o seu tratamento matou o cachorro da minha mãe? Eu falei, escuta, você está com tudo que eu dei para tua mãe na mão? Ela falou, tô. Então vê o que está escrito. E eu tinha pedido todos os exames e tinha colocado. Observação, iniciar o tratamento após a realização dos exames. A tiazinha falou, já vou comprar esse remédio para começar. Morreu por causa do remédio? Eu duvido, deu dó, o cachorro estava muito debilitado. Morreu do quê? Não fizeram os exames, a proprietária não quis fazer necrópsia, a filha da proprietária leu o que tinha escrito e falou, doutor, me desculpe a minha ligação, entendi, está tudo certo. Agora, e se eu não tivesse explicado que eu precisava dos exames, se eu não tivesse escrito? Fica ligeiro, não tem proprietário bonzinho. O proprietário bonzinho nasce morto. Escuta o que eu estou te falando, ok? O diagnóstico, eu brinco que sarna demodésica é uma doença preconceituosa. É assim, ou é ou não é. Mulher, ou está grávida ou não está grávida. Ah, eu estou meio grávida. Não, ou está grávida ou não está grávida. Ou tem sarna demodésica ou não tem sarna demodésica. Fez raspado, deu positivo, deu negativo, não é. Ronaldo, se eu fizer um raspado errado, você fez um raspado errado. O raspado deu positivo, Se você tiver um cão Shar-Pei, você raspe. Quando você vai raspar o Shar-Pei, parece que sai saliva da pele dele, sai uma meleca. Então, às vezes, não vem um material legal. Se você tiver um Shar-Pei, raspa. Deu positivo, sarna demodésica. Deu negativo, biópsia. Se tiver uma piodermite crônica, principalmente uma pododermatite crônica, raspa. Deu positivo, sarna demodésica. Deu negativo, biópsia. Para todos os outros pacientes deu positivo, deu negativo, não é. Estou na dúvida. Vai lá e faz 2, faz 3, faz 8, faz 10 raspados. Deu positivo, deu negativo, não é. Exceção, Shar-Pei. Deu positivo, deu negativo, biópsia. Piodermite crônica, pododermatite crônica, deu positivo, deu negativo, biópsia. Ok? Qual é o prognóstico da sarna demodésica? Gente, quanto tempo a gente não gastava com tratamento detalhado de sarna demodésica? Agora é moleza. Como diria o nosso grande poeta, tá tranquilo, tá favorável. Ok? Para ter certeza que é Demodex, nós fazemos diferentes técnicas. Então, existem trabalhos no Brasil que dizem que a fita adesiva
ela é 100% eficaz. O tricograma, um trabalho da professora Regina Ramadinha, apresentou 94% de eficácia. E você pegar a lâmina e pegar aquelas lesões ulceradas e só encostar a lâmina, fazer o tal do imprinting, você encosta a lâmina. Imprinting em inglês, em português você pode falar que eu fiz uma impressão da lâmina e olha no microscópio, muitas vezes você já acha o ácaro. Então você tem o raspado, o tricograma, a impressão. A Érica Delahaye, na tese dela, comparou o exame parasitológico com o exame parasitológico de pelame, que é o tricograma, com o histopatológico. No parasitológico, 100% de efetividade. No mesmo animal, às vezes fazia biópsia, dava 95% de efetividade. Porque às vezes você colhe a biópsia do lugar errado. E o tricograma, 90%, 88%, perdão, de efetividade. Pô, 88 é bastante. Então o que eu faço? Eu, Ronaldo, faço assim, ó. E tem o da doutora Alessandra lá do Rio de Janeiro, que ela fez uma tese de mestrado, que eu tive o prazer de participar da banca, que teve 100% de efetividade, com a fita adesiva, o durecão. Então o que eu faço? Eu faço 3 coisas. Hoje em dia eu faço... Ronaldo, o que você confia? Eu confio no raspado. Eu fui criado no raspado, é o diagnóstico raiz passar na demodésica. Não tem Nutella não, é raiz, ok? O que eu faço? Eu pego um pincherzinho, eu pego um York, nenezinho e tal. Lesão na cabeça, pô, você raspar com o bisturi ali, quem faz o raspado sabe que o cachorro pula, grita, o proprietário dá chilique, o estagiário escapa a mão, o cachorro te morde, você não pode pegar pesado que ele é nenê, você machuca o cachorro. Só quem faz o raspado sabe que enche o saco, para falar o português bem claro. Então o que eu faço nesse cachorro? A primeira coisa que eu faço é, eu faço um carinhozinho nele e arranco o pelo. Ele dá um gritinho, arranquei o pelo, vou ao microscópio e faço tricograma. Achei Demodex, acabou minha epopeia. Não achei Demodex. Eu volto, 2º grau de dor. Eu belisco ele com a fita de acetato, já que a gente tem trabalhos que provam que ela é altamente eficiente. Belisco, vou lá. Achei Demodex, acabou. Finalmente, eu não achei no tricograma, não achei no belisco, eu vou para o raspado. Até que eu me convença que não tem Demodex. Mas, gente, você pergunta para sua avó, para sua tia e para a avó do seu amigo, como é que faz um bolo, sei lá, de cenoura? Cada um tem uma técnica, no fim vão sair 3 bolos gostosos de cenoura. Como você faz o diagnóstico não me interessa, ache o filho da mãe do Demodex. Se você achar o Demodex, eu estou felizão, ok? Então eu faço assim, eu tenho visto muito, anota aí, eu tenho visto muito paciente com dermatite atópica que está indo bem, tá? O cara volta e fala, e aí, doutor, ele está ótimo, mas a pata, nossa, a boca dele ele não para de coçar. Essa região é rica em glândula sebácea, quem sabe aqui não são outras espécies de Demodex, a gente de repente precisa começar a parar para pensar nisso. Eu fico, examino, não falo nada pro proprietário, às vezes é cachorro adulto, ele não gosta de raspado, aí eu pego o pelo e pau, toma puxado, o cachorro fica meio bravinho, olho no microscópio, tem Demodex, eu já trato. Não tem, se eu tiver dúvida, aí eu volto, amordaço e raspo, tá? Então para mim primeiro tricograma, é o mais fácil, não achou, belisca com durex. Você está com pressa? Às vezes eu arranco, ponho na lâmina, já estou com o durex, também belisco, vou com as 2 lâminas para o microscópio. Você tem que ter o teu microscópio. Vou repetir, você tem que ter o teu microscópio. Ronaldo, estou sem grana, rouba. Vai fazer estágio numa clínica, rouba o microscópio de alguém. Você tem que ter teu microscópio. Não vem com esse papo. R$1.500 você compra um microscópio. Aí não tenho dinheiro, vende seu iPhone. Vende seu smartphone, se não for iPhone é um Samsung. Vende e compra um microscópio para você trabalhar com dermatologia. Você tem que ter, ok? Aí você vai lá, olha lá, Demodex de balde, maravilha, ok? Olha aqui, ó, no menor aumento, ó, nem vou aumentar. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deve ser um Demodex aqui 8, deve ser um Demodex aqui 9. Então vamos ver esse... Talvez aqui, não tenho certeza, aqui com certeza. Imagina se você não tivesse feito uma lâmina bem preparadinha, você não ia achar
Olha aqui, ó, que tem um monte de Demodex escondido, ó, tá? E olha uma forma imatura de Demodex. E esse aqui é uma forma imatura também. Tá vendo que esse aqui é muito menor do que esse? Esse é um Canis, esse será um Cornei. A gente não está fazendo análise genética. Será que a gente vê mais do que um Demodex? Para mim, eu sempre achei que eles eram todos Canis. Hoje tenho me perguntado isso, tá? Ó, aqui, ó, o clássico Demodex canis, uma forma imatura. Ó, um Demodex morto aqui. Então tem muito trabalho que fala, eu observei os Demodex mortos. Como é que eu observo o Demodex vivo morto? A gente põe ou óleo mineral ou potassa. Potassa mata todos. Óleo mineral, alguns você vê mesmo mexendo a patinha, tá? Outros eles estão parados. Não sei se ele morreu na hora que você colheu, é difícil saber, né? O meu entender, o que chama muita atenção é isso aqui. Eu tenho uma sarna demodesca, está tratando. Um tratamento nós vamos ver daqui a pouco. Ele volta e fala, e aí, ele não está melhor. Eu faço um raspado, lotado de ácaro e formas imaturas. Esse tratamento não está indo bem não. Eu faço raspado, só tem algumas poucas formas adultas, realmente eu estou matando a galera. Os ácaros estão se reproduzindo menos. Ok? Aqui, ó, comparando 4 pares de pata, aqui em formação, uma forma adulta, uma forma imatura. Quanto mais formas imaturas, quanto mais ovos, né? Um ovo é fusiforme, olha, um ovo com demodiquinho, olha um demodiquinho aqui, ó, formando a cabeça do Demodex, ó, igualzinho, tá? Olha a proporção entre o ovo e o ácaro adulto. Tá? E se eu achar um monte de ovo? Está feito o diagnóstico. Quanto mais ovos, mais reprodução está havendo. Aí voltamos para aquela teoria da sobrepopulação. Ok? Então veja como uma coisa leva a outra. É bastante interessante essa doença. Tá? Gente, vocês vão ter aí, volta, lê, fotografa, mostra para o seu avô veterinário, né? Eu botei aqui, sarna demodesca, tratamento com amitraz. Como que faz? Valor histórico, não se utiliza mais. Quando você põe coisas que você utilizava e diz que isso tem valor histórico, significa que você está ficando velho, né? No caso eu. Sarna demodesca, vamos tratar com ivermectina, é bastante tóxico para as raças Shetland Sheepdog, Collie, Afghan Hound ou de English Sheepdog. Você tem mais do que 30% dos animais com sintoma neurológico, cialorreia, vômito. Você está louco. Valor histórico, não tem por que fazer isso. Existe até o MECT Max, mas para isso a gente nem usa mais. Eu não utilizo mais. Não tem valor. Agora, é histórico. Então tá aqui para vocês saberem a dose, como funciona. Moxidectina, querossidectin. Tem horas que dizem que parou de fabricar, outras não. O Advocate, o Advocate nem é tão valor histórico, mas o Advocate, ele foi fabricado para usar uma vez por semana. Os trabalhos dizem que Advocate, que é moxidectina, usado topicamente, é muito efetivo para a sarna demodesca se você usar toda semana. Então, se o proprietário não quer dar comprimido, ele tem medo de remédio e tal, você pode usar o Advocate semanal. Aí ele sai de um valor histórico para um valor atual. O Advocate uma vez por mês não é bacana. O Advocate toda semana é muito bacana. Detalhe, não uso mais moxidectina. Apesar de eu poder usar no Collie e os seus amigos, eu não uso mais. Porque você pegava uma injeção de boi e dava por via oral. O Advocate não. O Advocate você usa como ele foi fabricado. Então uma injeção de boi via oral para cão. O proprietário tinha que assinar um termo. Ronaldo, eu vou usar. O proprietário tem que assinar um termo de responsabilidade dizendo: eu, senhor Armando, fui orientado pelo médico veterinário Ronaldo Lucas, CRMV tal, São Paulo, que a moxidectina, sob a forma do Cidectin, nome comercial, é um produto que originalmente foi fabricado para uso em bovinos e eu estou autorizando o uso em cão. Mas esse cachorro tem cialorreia, é dor de cabeça. Gente, é dor de cabeça, não se utiliza mais. Ivermectina, idem, tá? Não se utiliza mais doramectina. A gente fazia a mesma coisa com a doramectina, né?
não pode usar nos pastores, é o Dectomax, que é injetável para animais de grande porte, a gente dá via oral para cão, não se utiliza mais. Ok? Então eu quero deixar bem claro, chato e repetitivo. Eu não utilizo mais ivermectina para tratar sarna demodésica. Nós vamos ver que escabiose eu adoro. Eu não utilizo mais moxidectina oral para tratar sarna demodésica. Advocate uma vez por semana, se o proprietário não quer fazer o outro tratamento, ok. Eu não utilizo mais doramectina. Tá? Esses trabalhos mostram a frequência da deleção do GNMD, do NT230 no GNMDR1, que é o gene que codifica a proteína P. Tá? Então, o que acontece? Esses animais de várias raças, eles têm alguma frequência do duplo, do homozigoto e do heterozigoto, da deleção desse gene, o que vai levar ele a absorver, a ter muitos fármacos. A gente fala da ivermectina, mas são muitos fármacos que ultrapassam a barreira hematoencefálica, ok? Então o que acontece? Quando ele é homozigoto, o sintoma é mais grave. Ele pode morrer quando ele toma ivermectina. Quando ele é heterozigoto, o sintoma pode ser mais brando. Então você vê que 30% dos colis podem morrer quando tomam ivermectina. 10%, 7% dos Australian Shepherd podem morrer quando tomam ivermectina. Ok? O Sheepdog parece que nenhum morre, mas muitos podem passar mal. O Border Collie, poucos morrem. Então assim, você vai arriscar, Ronaldo, dá para fazer o exame, dá, mas assim, você vai fazer o exame, hoje você pode tratar sarna demodésica com outras coisas, então a gente não utiliza mais as milbemicinas e avermectinas para tratar sarna demodésica. Quando eu digo a gente, estou dizendo eu não utilizo mais, tá? Isso aqui é uma realização de um sonho. Você imagina que eu me formei e a gente tratava cachorro com sarna demodésica com Neguvon diluído em óleo. Eu vi isso no final da minha faculdade. Quando eu me formei, tinha um maravilhoso Triatox. Eu dei aula de graduação dizendo ivermectina não trata a sarna demodésica. Até que um cara criou um protocolo com uma aplicação por semana, 19 semanas. Não me pergunte por que 19. Todo mundo começou a fazer isso. Era mais ou menos. Aí, uma vez eu fui numa palestra da Eliana Palaoro, que infelizmente faleceu recentemente, uma das minhas referências na dermatologia, minha grande referência é o professor Larson, mas eu tive o prazer de conviver com Cid Figueiredo, Eliana Palaoro, Regina Ramadinha, Ramadinha e Larson ainda na ativa, é sensacional viver com esse povo todo. E ela veio dar uma palestra em São Paulo e mandou uns casos clínicos de coli com moxidectina, que era o Dectin. Então assim, eu parti de usar o Triatox, ivermectina a gente não acreditava, moxidectina. Aí veio um trabalho, não sei de onde, vou falar bobagem se eu tentar citar o trabalho, ivermectina todo dia. Como assim? É tóxico, não é tóxico? Ivermectina todo dia. Aí o professor Larson orientou uma tese com ivermectina todo dia, resultado fantástico. Essa tese foi usada pelo fabricante do Mectimax para levar essa tese no Ministério da Agricultura e registrar o Mectimax para uso em cão como tratamento de sarna demodésica. Então o primeiro remédio que tem na bula que você pode dar para tratar a sarna demodésica é o Mectimax. Entretanto, ivermectina dado todo dia faz com que o bicho tenha sintoma neurológico. 30% deles, 20%. Incoordenação, cialorreia, ataxia, midríase, Tem bicho que fica apático. Então não é um tratamento que o proprietário te dá paz. De repente veio o tal do Bravecto, que é o Fluralaner. Gente, o Bravecto trata sarna demodésica, todo mundo fez, vá. E trata bem. Mas não tem na bula. E no Brasil, os veterinários e os proprietários e os seres humanos gostam mais do Facebook do que de estudar. Então, esse remédio dá efeito colateral, é perigoso. Então já tem proprietário que tem fobia de isoxazolina. Tá? E em seguida, logo em seguida ao Fluralaner, chegou o Sarolaner, que é o Simparic, da Zoetis. Tem na bula. Tem na bula. Você deu Simparic e o cachorro teve um patatum. Acontece? Não acontece. Mas e se ele tiver
tem na bula. E aí, o proprietário está bravo, vai te processar? Não, não, processa o fabricante. Me deixa fora disso porque eu estou usando o remédio que tem na bula. É por isso que eu vou falar agora, e já falei em outras aulas, e vou falar em outras aulas, e vou no curso todo falar. Toma cuidado quando você vai manipular, meu. Você está usando um Simparic, deu algum efeito colateral, você vai para o proprietário, liga lá para as Zoetis, e os caras das Zoetis vão dar todo o suporte. Você vai lá dar o Bravecto, liga para a MSD. Não é um problema teu se você usou a dose de bula. O problema é que se você usar um produto para tratar a sarna demodésica que não tem na bula, desde que você use a dose de bula, não vai te dar muita implicação. O máximo que vai acontecer é o cara falar, meu cachorro não ficou bom, também não tinha na bula. Agora, se usar um produto que tem na bula e é efetivo e não dá efeito colateral, cara, é uma libertação. Então, eu vou repetir. Eu só usaria hoje moxidectina, sidectina oral, doramectina, ivermectina oral. Se alguém me chamasse, Ronaldo, você pode dar uma assistência num abrigo de cães, numa ONG, os caras não têm a mínima condição, os cachorros estão com sarna demodésica, ok, é uma adaptação, vamos lá. Não dá para prescrever esses remédios que ainda têm um custo mais elevado. Agora, cachorro de proprietário que chega na clínica, tá? E aí vem a grande descaracterização da doença, na minha opinião, tá? Olha esse trabalho que legal. O Afoxolaner e o Fluralaner, né? Esse aqui é o NexGard, né? E o Fluralaner, né? Que nós acabamos de ver aqui, é o Bravecto. Eles não impactam na população de demônio. Porque aí o pessoal começou a falar, meu, se você der esses remédios, vai extinguir o Demodex do cão. Vai extinguir. Né? Então, olha que bacana isso aqui, gente. No dia 0, antes do tratamento, 5 de 20 cães saudáveis foram positivos para encontrar DNA de Demodex neles, por PCR. Ao menos em uma localização cutânea, em 25%. No dia 0, 5 cães. No dia 60, 3 cães. E no dia 90, 6 cães. Então, no dia antes do tratamento, 5 cães. Depois do tratamento, 6 cães. Ou seja, o tratamento com Afoxolaner e Fluralaner não impacta na população de Demodex cutânea em cães normais depois de um período de 90 dias. O Ferrer, de novo, participa desse trabalho, e o Ferrer, na sua palestra, disse que a imaginação deles, a teoria deles diz o seguinte: vamos voltar lá para o começo, olha que bacana. Eu tenho alguma coisa que dá imunossupressão, genética ou provocada. Isso deixa que o ácaro faça uma superpopulação. Por que ele faz superpopulação? A forma imatura sobrevive mais, o adulto vive mais, ou o ácaro fica mais reprodutivo, ele faz reprodução mais rápida porque o sistema imune está deixando ele solto. As 3 possibilidades podem até ser juntas. Isso dá uma superpopulação de Demodex. Isso inflama a pele. Você vai lá e pum, dá uma isoxazolina para ele. A pele está inflamada, a circulação leva a isoxazolina lá, mata os Demodex, a população volta para os níveis normais, a pele desinflama. Quando você dá esses medicamentos como preventivos para pulga e carrapato, a pele não está inflamada, chega pouco na pele, o ácaro que de noite anda pela superfície da pele nem é atingido e você não consegue extinguir os Demodex. É isso que se pensa hoje. Eu estou tomando muito cuidado com todas as doenças, é isso que se pensa hoje. Daqui uma semana os caras inventam um negócio novo, a gente vai ter que desdizer tudo o que está dizendo, ok? Então, a teoria é, como que ela é tão efetiva? Porque quando a sarna está bombando, a pele está inflamada. Quando eu dou esse medicamento, chegam altos níveis desse medicamento aonde está o Demodex, porque a pele está super inflamada. A partir do momento que a pele desinflama e a população de Demodex abaixa, o sistema imune ganha fôlego, se reestabelece, aquele equilíbrio volta a acontecer e essas moléculas não extinguem os Demodex da pele, tá? Como eu disse para você, olha que bonito, tá? Aqui, ó. O Simparic, né?
foi altamente seguro para Sarcoptes scabiei. Em outros estudos, administrado em cães que tinham sarna demodésica, reduziram significativamente as contagens em até 90% em relação à contagem pré-tratamento, num prazo de 14 dias após a primeira dose, e redução superior a 99% na contagem de ácaros depois do dia 29. A partir do dia 44, todos os cães tratados obtiveram 0 contagem de ácaro. Então, tem na bula, altamente efetivo, altamente seguro, muito boa sorte. Trata escabiose, trata a sarna ortodésica, puxa, né? Dá até uma depressão na pessoa, certo? Era uma doença tão complexa, tá? E a imunoestimulação, que seria o outro polo, né? Cai a imunidade, sobe a população. Eu pego um remédio que mata os Demodex, baixa a população. Vamos aumentar a imunidade? Nada até hoje conseguiu comprovação. Vou repetir, nada até hoje conseguiu comprovação. Então, que imunoestimulação que eu faço? Nada, tá? Se não tem comprovação científica, fica difícil a gente utilizar. Como é que a gente fazia? Repetindo, como que a gente fazia? Trata a sarna demodésica até desaparecer os sintomas e faz o raspado. Ah, ele está bonito, raspa. Deu positivo, trata mais 30 dias. Deu positivo, trata mais 30 dias. Deu positivo, trata mais 30 dias. Deu negativo, repete o raspado. E quando dá negativo, a gente fazia a interrupção do tratamento. Fazia a interrupção do tratamento. E aí fazia o segundo raspado. Deu negativo. Terceiro raspado deu negativo, 3 raspados negativos, alta clínica. Ele está curado? Não. Imunologicamente não, ninguém sabe ainda qual que é o mecanismo nos animais jovens. Clinicamente, se eu interrompi o tratamento no dia 10 de janeiro de 2010 e ele ficou até 10 de janeiro de 2011 sem recidiva, ele está considerado clinicamente curado. Era isso que a gente fazia. Ou é isso, lá vem os politicamente corretos atrás de mim, ou é isso que a gente ainda faz com cliente que tem pouco poder aquisitivo ou com o cachorro da ONG. Com o cachorro de proprietário que está te procurando para tratar, você vai dar Simparic, ou você vai dar o Bravecto, você vai dar o que você tiver vontade. Aí ele fica bom. Né? Aí ele fica bom, tem lá na bula. Depois de 40 dias ele fica bom. Aí o cara fala, doutor, o que eu faço agora? Você fala, você passeia com o seu cachorro? Você está pensando, né? Você passeia com o seu cachorro, passeio. Você vai na pracinha, tá? Vou lá, dou uma volta no quarto. Não, eu tenho uma casa de campo. Não, eu vou para a praia com o meu cachorro. Não sei onde você mora, não sei qual é o hábito dos seus clientes. Você quer que teu cachorro pegue pulga? Não. E carrapato, então, que é perigosíssimo? Não. O cachorro teve sarna demodésica. Você não quer que a sarna demodésica volte. Você não quer que ele pegue para carrapato. O que você faz? Mantém as isoxazolinas para sempre. Uma vez por mês. Então, como eu disse para vocês, fazia. Hoje a gente trata o bicho até desaparecer a lesão. Raspa, deu negativo, você olha o proprietário. Acabou, sarna demodésica acabou, ele está bonito. O cara fala, doutor, e o que eu faço? Continua dando remédio. A cada 3 meses, uma vez por mês, depende da bula, depende de qual remédio você escolheu. Ou seja, segunda vez, está tranquilo, está favorável. Então, a doença se descaracterizou um pouco. Essa coisa de 3 raspados negativos, eu não sei se existe muito mais, né? Não sei se a gente vai fazer. A gente vai categorizar, a gente vai ter 2 tipos de tratamento para pessoas que têm poder aquisitivo, para pessoas que não têm, para cachorro de ONG, de canil, de abrigo, para cachorro de cliente particular. Quando a gente fala em dermatologia, de atender cachorro doente e tal, a gente está pensando muito menos em medicina de população e está pensando muito mais em medicina particular, que é o que a gente faz todo dia no nosso consultório. Então hoje, para mim, não tem a mínima justificativa usar Triatox, você está de brincadeira, faz mais de 15 anos que eu não uso. Não tem a mínima justificativa você tratar com ivermectina, doramectina, moxidectina. O cara tem comprimidofobia. Ronaldo, eu não vou dar esses remédios, eu não quero. Será que ele fica muito tempo no organismo? Isso não é hepatotóxico? Isso não é nefrotóxico? Aquela coisa que o cliente, né, ele fica te perguntando. Eu te pergunto, o que você almoçou hoje? Eu te pergunto, o que você jantou hoje? Quantas gramas de carboidrato tinha? Quantas gramas de fibra? Né? Agora tem cara que faz comida para o cachorro, eu não sou contra não, tá? Eu gosto de comida natural também.
Mas aí o cara pesa 217 gramas. Será, gente? Será? Então, assim, o cliente está muito complicado. Então, quando esse cliente começar a te questionar se não é um problema, este remédio fica na circulação, uma saída moderna é usar o Advocate uma vez por semana, altamente eficiente, encarece, até quando comparado com as isoxazolinas, porque toda semana vai ficar um pouco mais caro, mas assim, a absorção é menor, né? Você aplica uma vez por semana, até dar alta, depois você pode ir para uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês como manutenção. É um outro protocolo que está se criando, são trabalhos muito recentes do Advocate uma vez por semana, mas vale a pena a gente ressaltar que ele pode ser usado assim, ok? Deu alta, você pode fazer uma prevenção para sempre com o Advocate ou com esses comprimidos parasiticidas. Hoje realmente mudou bastante, facilitou demais a nossa vida.